Olá, queridos estudantes. Eu sou o professor Leandro Carneiro, sou professor de Geografia na Escola Municipal Pará e hoje eu estou aqui para falar com estudantes do 7º ano a respeito das representações do espaço geográfico, especificamente das representações do espaço geográfico brasileiro. Acompanhando aí o currículo carioca, o eixo temático é esse aqui, ó, representações do espaço geográfico do Brasil. Esse é assunto do primeiro bimestre. A habilidade aqui vai ser localizar, então, em diferentes tipos de representações, como planisférios e o globo terrestre, o atual território brasileiro. É muito importante saber identificar o Brasil no globo terrestre. Aqui nós podemos observar o nosso país, né, o território brasileiro, o Brasil, diante do globo terrestre. A leste, localizamos ali o Oceano Atlântico e a oeste, os países vizinhos do Brasil. Mais à frente nós vamos ver esses países detalhadamente. Nessa representação, temos o Brasil mais aproximado e ali a gente pode ver países como Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e o território francês aí da Guiana Francesa aqui na América do Sul. Ao observar os continentes, precisamos ter, mais uma vez, reforçado essa habilidade de localizar o nosso território no espaço mundial, independente da representação que a gente estiver analisando. Na representação anterior do globo terrestre, nós estávamos verificando o Brasil no contexto ali da América do Sul. Nessa representação, podemos ver o Brasil no território mundial. A área destacada aqui em verde é o território brasileiro. Nessa representação do planisfério político, podemos ver as linhas imaginárias, os meridianos e os paralelos, e notar que o Brasil se encontra totalmente no hemisfério ocidental, né, no hemisfério oeste. A maior parte do seu território se encontra no hemisfério sul e uma parte do seu território no hemisfério norte. Também é possível perceber as dimensões do nosso país em relação aos outros países do mundo. Nesse mapa, a gente tem um destaque, então, para o maior país do mundo em extensão territorial, a Rússia, o segundo maior, o Canadá. Mais adiante temos o território da China. Em quarto lugar, o território dos Estados Unidos. E o Brasil ocupando a quinta colocação em extensão territorial. Nessa representação, passamos a observar o Brasil com maior destaque, porque separamos somente o continente americano, a América. Aqui podemos perceber que o Brasil continua tendo uma importância territorial muito significativa, até porque nesse contexto da América, né, do continente americano, o Brasil é o terceiro maior país em extensão territorial, o maior país em extensão territorial aqui no subcontinente da América do Sul. Nessa outra representação, destacamos então o subcontinente da América do Sul, onde nós podemos perceber que o Brasil faz fronteira com quase todos os países do subcontinente da América do Sul. Os únicos países que o Brasil não faz fronteira é o Equador e o Chile. Quanto aos demais, podemos perceber que o Brasil faz fronteira com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Guiana, com o Suriname e com a Guiana Francesa. Aqui nós podemos observar a principal regionalização do Brasil, a regionalização oficial do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
o IBGE. A região norte do Brasil é a maior região do nosso país em extensão territorial. Ela está representada aqui pela cor verde. Temos aqui a região nordeste do Brasil, a região centro-oeste, a região sudeste do Brasil e a região sul. Nesse outro mapa, nós também temos o destaque para as regiões brasileiras, mas também agora o nome dos estados aparece. Você pode observar que no mapa anterior apareciam as regiões e somente as siglas dos estados. Nesse mapa político do Brasil, você pode observar a divisão regional, segundo o IBGE, e também o nome de cada um dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Está localizado aqui dentro do estado de Goiás e o nomezinho dele é acompanhado aqui dessa linha e por questões estéticas, né, ele acaba sendo escrito aqui fora, mas tem a linha para fazer a devida indicação aqui do Distrito Federal, a capital do Brasil, né, Brasília. Esse é o mapa oficial do território brasileiro, é o mapa político, segundo o IBGE. Nesse mapa aqui você pode ver os estados, cada um representado com um tom diferente, a partir de uma cor predominante para cada região. Quando você observa lá o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é possível ampliar, é possível dar um zoom para você ver com mais detalhes. Eu aconselho que mais à frente, em outra oportunidade, você faça isso. Aqui nós vamos poder observar as regiões brasileiras. Eu só vou dar uma pequena demonstração aqui de como nós podemos ver, por exemplo, a região sudeste do Brasil ampliada naquele mapa que eu falei lá do site do IBGE. Tá? Aqui nós temos a região sudeste do Brasil, tá vendo? Você acessou aqui, ó, Atlas Escolar ibge.gov.br, imagens e Atlas você vai conseguir encontrar. Lá no final da apresentação do PowerPoint, eu vou deixar o link para quem quiser seguir direto para o site. Lá no site você tem a possibilidade aqui, ó, de aumentar o zoom e aí você tem um detalhamento maior da região onde nós moramos. A primeira região que eu quero destacar para você é a região sudeste do Brasil, onde se encontra o estado do Rio de Janeiro, cuja capital tem o mesmo nome, né, a cidade do Rio de Janeiro, o que muitas pessoas acabam confundindo, né? Pessoas não fazem a separação da divisão territorial do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do nosso estado. No estado de São Paulo também acontece, às vezes, essa confusão, pelo fato do estado ter o mesmo nome da capital, né? Da capital ter o mesmo nome que o estado. Você já deve ter ouvido muitas vezes, por exemplo, São Paulo não tem praia. Mas de qual São Paulo você está falando? Porque quando nós falamos do estado de São Paulo, você pode perceber claramente aqui que São Paulo tem um extenso litoral. Mas quando você vai falar, então, da capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, aí sim, é uma cidade que não é banhada pelo mar, uma cidade que não tem litoral. Os paulistas, quando querem seguir para o litoral, eles se deslocam em direção ao litoral norte, ou em direção a Santos, ou em direção ao litoral sul do estado de São Paulo. Além do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, a região sudeste também é composta aí pelo estado de Minas Gerais e pelo estado do Espírito Santo. Mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro tem como capital a cidade do Rio de Janeiro. O estado de São Paulo tem como capital a cidade de São Paulo. O estado de Minas Gerais tem como capital a cidade de Belo Horizonte. E o estado do Espírito Santo tem como capital a cidade de Vitória.
Esse mapa que tem lá no site do IBGE é bem legal, que dá para você ampliar. Você pode ver aqui algumas das estradas principais, né, que passam pelos estados da região sudeste. Dá para ver a malha ferroviária também. Você pode aumentar e diminuir o zoom, e daí você pode fazer uma boa visualização desse mapa político do território brasileiro. Nesse mapa também dá para você perceber, a partir dessa linha pontilhada azul, as 12 milhas aí do mar territorial brasileiro, que corresponde aí a cerca de 22 quilômetros, né? E mais adiante, essa outra linha azul contínua, que corresponde às 200 milhas da zona econômica exclusiva, que acompanha o litoral brasileiro e também acompanha as ilhas, né, e os arquipélagos que nós temos aqui no nosso litoral, como o arquipélago de Fernando de Noronha e outras ilhas aqui do nosso litoral, como a ilha de Trindade e a ilha de Martins Vaz. Voltando aqui para as regiões brasileiras, como eu falei, foi feito o destaque, então, primeiramente da região sudeste, por ser a região onde nós moramos, composta aí dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Mais adiante nós vamos ver a região sul do Brasil, composta pelo estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A região centro-oeste do Brasil, composta por Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, né, Brasília. Mais adiante nós temos a região nordeste do Brasil, composta por Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. E a região norte do nosso país, composta pelos estados de Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e o maior estado do território brasileiro, em extensão territorial, o estado do Amazonas. Nessa tabela a gente pode observar o estado e a capital desse estado, além das siglas, né, que representam cada um desses estados. Ali se encontra em ordem alfabética e a gente pode visualizar então cada estado brasileiro, a sua capital e a sua respectiva sigla. Mais adiante, eu vou procurar disponibilizar os exercícios de fixação. Tá legal? Grande abraço, muito obrigado, até a próxima.